Olá, galera. Meu nome é Mariana e, junto com a Melissa e a Mariana Vieira, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor ou genital humano para vocês. No sistema reprodutor humano, é estudado os nossos órgãos genitais que têm a capacidade de realizar a reprodução humana, que, por sua vez, caracteriza-se pela capacidade do ser vivo de gerar outro ser da mesma espécie. Para melhor compreensão, estudamos esse sistema em duas faces: sistema genital masculino e sistema genital feminino. O sistema genital masculino é constituído pelas seguintes estruturas: um escroto, dois testículos, dois epidídimos, dois funículos espermáticos, dois ductos ejaculatórios, uma uretra, um pênis e glândulas anexas. A figura direita nos ajuda a melhor compreender essas estruturas, ao nos mostrar uma bolsa escrotal, um testículo, um epidídimo, o pênis, a uretra, entre outras estruturas. Agora nós vamos ver detalhadamente as estruturas citadas no slide anterior. A bolsa escrotal é uma dobra de pelo situada externamente, onde estão alojados os testículos, os epidídimos e o início do funículo espermático. Nela encontram-se rugas e pelos e é dividida por uma prega externa da pele em duas partes, direita e esquerda, denominada rafa mediana. Já os testículos são órgãos pares, ovoides, localizados no escroto e são responsáveis pela produção de espermatozoides e hormônios do indivíduo, durante e após a puberdade. Por meio desse esquema do testículo, observamos o percurso dos espermatozoides. A partir das setas, observa-se os túbulos seminíferos, onde há a produção de espermatozoides, ou seja, a espermatogênese. A partir deles, convergem-se em uma rede testicular, sendo uma rede fina de tecido conjuntivo. Ela, por sua vez, desemboca em ductos eferentes, que do testículo deslocam-se para a cabeça do epidídimo. Por fim, os espermatozoides produzidos nos túbulos são conduzidos por vias condutoras de gametas, dos quais fazem parte os epidídimos, o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra. O epidídimo é uma estrutura espiralada onde ocorre o armazenamento e a maturação dos espermatozoides. Já o ducto deferente é responsável por conduzir os espermatozoides do epidídimo até a uretra. No caminho, duas glândulas seminais adicionam a estes espermatozoides secreções importantes para sua proteção e nutrição. A partir desse ponto, o ducto se torna ejaculatório, que entra na próstata para desembocar na uretra prostática. E vale lembrar de outras duas glândulas: as glândulas bulboretrais, que produzem uma secreção durante a excitação sexual e lubrificam o interior da uretra e a extremidade do pênis. A uretra consiste em um tubo fibromuscular que no homem serve de canal para a passagem da urina e do sêmen. E por fim, o pênis, que é um órgão de cópula masculino, é responsável pela disposição do sêmen na vagina durante a relação sexual. A uretra consiste em um tubo fibromuscular que no homem serve de canal para a passagem da urina e do sêmen. E por fim, o pênis, que é um órgão de cópula masculino, é responsável pela disposição do sêmen na vagina durante a relação sexual. Para dar continuidade ao sistema genital humano, nós vamos falar agora sobre o sistema genital feminino, que fazem parte desse sistema os ovários, as tubas uterinas, o útero, a vagina e os órgãos genitais externos. Os ovários é a glândula feminina responsável pela reprodução de gametas femininos, sendo o óvulo, e hormônios sexuais, bem como o estrógeno e a progesterona. Esses dois hormônios atuam no controle do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Além disso, atuam sobre o útero na fixação do óvulo fecundado e na regulação do ciclo menstrual. Já as tubas uterinas são o local onde ocorre a fecundação e é dividida em 4 partes: parte uterina, o istmo, sendo a parte mais estreita, a ampola, parte mais dilatada e onde ocorre a fecundação, e o infundíbulo, que é a parte terminal da tuba, onde possui as fímbrias, que são franjas responsáveis pela captação do óvulo, que do ovário migra para dentro da tuba uterina. E o útero, que é um órgão muscular oco, sendo sua parede composta por 3 camadas: o endométrio, que descama durante a menstruação, o miométrio, que é a camada média, e o perimétrio, que é a camada mais externa.
A vagina é um tubo músculo-membranoso que mede em torno de 8 centímetros de comprimento, sendo o órgão de cópula da mulher. Na mulher, o ósseo da vagina é fechado parcialmente por uma membrana denominada ímen. Os órgãos genitais femininos externos são constituídos pelo monte púbico, uma elevação mediana construída de tecido gorduroso, pelos lábios maiores, que são duas pregas da pele que delimitam entre si um espaço chamado rima do podendo, pelos lábios menores, que são duas pregas da pele localizada entre os lábios maiores, pelo vestíbulo vaginal, que são os espaços entre os lábios menores e o local onde se situa o clítoris, e o bulbo do vestíbulo, sendo duas massas de tecido erétil que contornam o ósseo da vagina. Agora é importante comentar sobre o ciclo menstrual. Afinal, assim como todas as espécies, os indivíduos foram feitos para reproduzir, ou seja, gerar novos descendentes. A mulher, em específico, apresenta a ovulação mais frequente, especificamente a cada vez uma vez ao mês, e a periodicidade na maturação e na liberação dos gametas é conhecido como ciclo menstrual, sendo em média de 28 dias. Primeiramente, devemos compreender que nesse ciclo há diversas interações hormonais, principalmente hipofisária, ou seja, da hipófise, sendo constituído pelo LH, que é o hormônio luteinizante, e FSH, que é o hormônio folículo estimulante, além dos ovarianos, que é constituído pelo estrógeno, que é importante para a formação do endométrio, e pela progesterona, que mantém a nutrição do endométrio. O primeiro dia do ciclo menstrual inicia-se com a menstruação, tendo como característica a liberação do hormônio FSH pela hipófise, estimulando o crescimento do folículo que possui o ovócito. Além disso, libera o hormônio ovariano, o estrógeno. Com o crescimento máximo do folículo e o pico do estrógeno, esse hormônio envia feedback negativo para que pare a liberação do hormônio FSH, a fim de que ocorra a diminuição de estrógeno. No mesmo momento, ocorre um pico de LH, ocorrendo no 14º dia do ciclo menstrual, provocando um rompimento do folículo e, consequentemente, a liberação do ovócito, processo todo denominado ovulação. Após a ovulação e o rompimento do folículo, o LH promove a conversão dele em uma glândula produtora de progesterona e de pequenas quantidades de estrógeno, denominada corpo lúteo. À medida que aumenta a circulação desses hormônios no sangue, ocorre um feedback para que haja a inibição do LH e do FSH. E na falta deles, pelo corpo lúteo ser mantido pelo LH, ocorre a sua degeneração e o processo de progesterona decresce. O processo todo citado ocorre quando não há fecundação do gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, que é o ovócito. O ovócito degenerado pela menstruação não finaliza sua meiose 2. Isso só ocorre se o ovócito for fecundado. A fecundação, por sua vez, ocorre quando há o encontro dos gametas feminino e masculino. Para isso, tem que haver a relação sexual entre um casal e, por consequência da ejaculação do homem, há a liberação de milhões de espermatozoides na vagina, e da vagina passam pelo orifício do colo do útero. A fecundação só acontece de fato após a etapa de capacitação dos espermatozoides, que os tornam aptos a adentrar o ovócito, tendo mudanças como a perda de uma capa de glicoproteína e proteínas do plasma seminal da região do acrossoma. Esse evento, portanto, pode ser dividido em 3 partes. A penetração da corona radiata, sendo a aptidão dos espermatozoides a passarem pela corona. Na segunda etapa, consiste na penetração da zona pelúcida, sendo formada por glicoproteínas que circundam o ovócito. Após isso, inicia a reação acrossômica, liberando proteínas a fim de entrar em contato com o ovócito. Ao entrar em contato, ocorre a reação cortical, onde grânulos corticais são liberados, alterando a zona pelúcida e bloqueando a passagem de outros espermatozoides. E, por fim, ocorre a fusão entre as membranas plasmáticas dos espermatozoides com a do ovócito, assim permitindo o ovócito terminar sua meiose 2, se formando um óvulo. Com os pronúcleos feminino e masculino unidos, formam-se o zigoto, dando início do desenvolvimento embrionário. Após a fecundação, começa o período de clivagem,
onde o zigoto se divide e forma os blastômeros. Com a divisão do zigoto em blastômeros, além disso, ocorrem mais divisões e se forma uma mórula. Durante esse período de divisões, ocorre a migração desses blastômeros pela tuba uterina em direção ao útero. A mórula, já na cavidade uterina, recebe fluidos do próprio útero, formando gradualmente um espaço intercelular denominado blastocele. Tem-se, consequentemente, a formação do blastocisto, que é dividido em blastocele, sendo sua cavidade o embrioblasto, suas células internas, e o trofoblasto, suas células externas. E, por fim, ocorre a implantação. Outro assunto importante a ser tratado é sobre as ISTS, que são as infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. As fotos ao lado mostram alguns exemplos delas e como elas se manifestam. As infecções são transmitidas principalmente por meio de contato sexual, seja oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST também pode ocorrer por meio da transmissão vertical para uma criança durante a gestação, o parto ou a amamentação, quando medidas de prevenção não são realizadas. De maneira menos comum, as IST também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele com secreções corporais contaminadas, tendo como exemplo o compartilhamento de roupas íntimas. Elas podem se manifestar por meio de feridas, corrimentos e verrugas anogenitais, entre outros possíveis sintomas como dor pélvica, ardência urinar, lesões de pele e aumento de ínguas. São alguns exemplos de IST: herpes genital, sífilis, gonorreia, tricomoníase, infecção pelo HIV, infecção pelo papilomavírus humano, que é o HPV, hepatites virais B e C, e infecção pelo vírus linfotrópico de células T humanas, HTLV. As ISTs também aparecem principalmente no órgão genital, mas podem surgir também em outras partes do corpo, como palma das mãos, olhos e língua. E por fim, mas não menos importante, nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos, que atualmente existem diversos disponíveis para evitar uma gravidez indesejada e até mesmo infecções sexualmente transmissíveis. Os mais modernos e populares são a pílula e a camisinha, porém há as outras opções. Eles são classificados por métodos de barreira e métodos hormonais. Como métodos de barreira que previnem STS, nós podemos citar o preservativo masculino e feminino, que são popularmente conhecidos como camisinha, o diafragma, que é um contraceptivo composto por uma membrana de silicone em forma de cúpula, envolvida por um anel flexível, os espermicidas, que são substâncias químicas em forma de geleia, creme, comprimido, tablete ou espumas, que devem ser colocados na vagina 15 minutos antes da relação sexual. E o dispositivo intrauterino, que é o método contraceptivo anticoncepcional constituído por um aparelho pequeno e flexível que é inserido dentro do útero. Já os métodos hormonais servem para controlar ou interromper a ovulação, evitando a gravidez, mas não previnem contra doenças sexualmente transmissíveis. Podemos citar a pílula contraceptiva oral combinada, ou simplesmente pílula, como é conhecida popularmente. Também o contraceptivo hormonal injetável, que é feito com uma injeção de hormônios. O anel vaginal, que é um anel fino e flexível, deve ser colocado na vagina. Os adesivos cutâneos com hormônios e o implante contraceptivo, que é um pequeno bastão implantado pelo médico sobre a pele. Para melhor compreensão do uso de preservativos, sendo as camisinhas, esses GIFs mostram o modo de usar, sendo o lado esquerdo feminino e o lado direito masculino. Obrigada pela atenção e espero que tenham feito um bom proveito do conteúdo. E aqui estão as nossas referências.